Eu sou Estela Escândola, sou assistente social de formação, sou militante de direitos humanos, feminista e, portanto, não sou pessoa que não pode em nenhum momento ser neutra. Eu sou uma pessoa que quero trabalhar com a objetividade, mas completamente comprometida com as transformações que a sociedade precisa e vai fazer. A discussão sobre violações dos direitos da criança e do adolescente é uma discussão muito importante, porque remete a pensarmos que todos nós, na grande maioria das vezes, só enxergamos aquilo que está fora, aquilo que está na aparência da violação de direitos humanos. É comum abrirmos os jornais, os sites, os canais de televisão, o rádio e percebermos que as notícias todas falam de violações de direitos. Aliás, a grande maioria de notícias refere-se a assassinatos, a maus-tratos, a violências. Qual é a grande questão que está colocada? Quase nunca enxergamos os motivos que produziram violência. Quais foram as desigualdades existentes na sociedade que produziu esse conjunto de violência? Por exemplo, quando vemos uma violência física contra uma criança. A grande maioria da violência cometida no âmbito doméstico, por exemplo, a maioria é de mães. Essas mães quase nunca são vistas pelas políticas públicas. Aliás, elas são reduzidas à condição de mãe sem que se perceba a condição de mulher que fez com que ela solitariamente cuidasse dos filhos. Ora, se são as mulheres as responsáveis únicas pela educação dos filhos, pelo sustento desses filhos, pelo cuidado com que sejam os cidadãos que a sociedade quer, essas mulheres precisam ser vistas também como sujeitas de direito. E isso nunca a gente vê. Então, cuidar para que a gente que vai operar direitos da criança não fique nas aparências desses direitos da criança. Por exemplo, quando vemos o índice de violência sexual contra meninas ou contra meninos, nós percebemos, por exemplo, que a maioria da violência sexual que é notificada refere-se a meninas. Por que não se referem aos meninos? Porque grande parte da sociedade, numa visão machista, não considera a violência cometida contra os meninos, especialmente quando os inicia muito cedo na vida sexual, quando são empurrados para uma vida sexual que não é saudável, quando são levados a fazer a iniciação sexual a partir de relações de violência, isso quase nunca é percebido, porque concebe-se aquele tipo de atividade como sendo uma atividade inerente ao macho. Aquele ser social é desconsiderado na sua complexidade, na sua condição histórica e só se vê aquele menino como macho que precisa fazer sexo. Essas questões, elas são fundamentais no cotidiano para compreendermos a violação de direitos. Então, a primeira questão fundamental é: atrás desta violação de direitos que eu estou vendo estampada no jornal ou que está sentada à minha frente, o que é que provocou esta violação de direitos? Quais foram os determinantes sociais? Qual foi a estrutura da sociedade que promoveu esta violação de direitos? Então, quando a gente vai olhando isso, vai ficando mais fácil a gente compreender onde é que precisamos atuar. Grande parte de nós, quando trabalhamos no atendimento, somos solapados pelo número de violações de direito que chegam até nós. E a gente vai ficando tão assoberbado de problemas que a gente dificilmente consegue ir em busca das raízes dos problemas. Então a gente atende um caso, 2 casos, 3 casos, no final estamos saturados, cansados e muitas vezes com raiva daqueles violadores que nós vimos, mas quase sempre alienados dos violadores que não vimos. Quando concebemos, por exemplo, a violência física contra a criança e adolescente, ela é sempre uma relação adultocêntrica, ou seja, quem tem mais força bate em quem tem menos força. Essa relação de violência, ela não é uma relação apenas de um violador com uma criança. Ela é uma relação que historicamente se construiu
a partir da necessidade que crianças e adolescentes precisam apanharem para serem educados. A história da palmada é uma história que a gente vem construindo historicamente. Muitos pais, quando não batem nos seus filhos, são mal vistos pela sociedade, porque dizem que não educou bem os seus filhos. Então, a história da violência física não é uma história de agora, ela é uma história que nós construímos durante toda a nossa história. Quando a gente pega a violência psicológica, a maioria das vezes o violador, ele acha que ele não está sendo violento, ele acha que ele está cumprindo o seu dever de bem educar e dizer os erros da violência psicológica. Então, diminuir a criança, não elogiar, não fazer dela a possibilidade de brilhar como ser humano, em muitas sociedades é concebido isso como sendo inerente ao processo de educar. Agora vejamos bem, esta violência aparente, esta violência dual, um violador e um violado, precisa ser compreendido também no contexto social. Por exemplo, o contexto social das desigualdades. Vamos pensar um pouco, por exemplo, nas desigualdades de classe. Uma criança que nasce na periferia, que não tem acesso a uma piscina, não tem acesso à quadra de esportes, não tem acesso a ir ao cinema. Esta criança tem seus direitos profundamente violados. E quando ela consegue o seu pequeno ganho e consegue pagar o vale-transporte para ir ao centro da cidade, e passa a ser mal vista no centro da cidade, porque ali não é o lugar dela. O shopping não é o lugar dela, o lugar do ar refrigerado não é o lugar dela, porque o lugar dela é na periferia. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma desigualdade de classe que segmenta as pessoas por região geográfica e diz para ela, cada um fique no seu lugar. Esta é uma violência extrema, que a rigor, quantos de nós não faz isso e não diz, fique em casa, não vá, não ocupe o lugar do outro? Um exemplo muito concreto que nós temos é que com esses programas sociais que as pessoas fizeram algum tipo de mobilidade social e estão caminhando pela cidade, a presença, por exemplo, das crianças negras causa um certo espanto em um lugar que era anteriormente só ocupado por crianças brancas. Essas crianças vão ter os seus direitos violados por serem crianças, por serem da periferia, por serem negras. Uma outra situação bastante interessante é quando as crianças indígenas que convivem no nosso território, que caminham pelo nosso território, mas que nós lhe negamos o direito de ser crianças indígenas. Então, por exemplo, vão frequentar a escola e na frequência a escola não é considerado o seu saber tradicional. Ou é ridicularizada, ou é chamada de bugra, ou é considerada aquela criança que é sujinha, ou é considerada aquela criança que não sabe o português direito. Ou seja, nós desconsideramos as condições étnicas para fazer o menos direito. Isto é violação de direitos. E é muito interessante porque grande parte de nós não percebe isso como violação de direitos, percebe isso como sendo algo natural da sociedade. E ainda dizemos assim, isso é assim mesmo. Ora, a discriminação étnico-racial, ela é uma violação de direitos, ela é preconceito, discriminação, ela é uma violência psicológica, mas também ela é uma violência institucional. Nós, da Rede de Garantia de Direitos, temos que ser cuidadosos com a violência institucional, porque as instituições são em si as grandes violadoras de direito. Ora, quando uma criança não pode ter seus cabelos cacheados crescendo numa escola porque fica sendo considerada feia e alguém diz amarra seu cabelo, estica o seu cabelo, esta condição dela é de violação de direitos. E quem faz essa violação de direitos? A rigor nós temos
A imprensa, as escolas e um outro lugar que grande parte de nós não gosta que se diga, mas as igrejas são grandes violadoras de direito. Por exemplo, quando a gente não permite que a sexualidade seja discutida. Quando o fundamentalismo religioso usa de sua força para não deixar que as escolas discutam sexualidade, ela é em si uma violadora de direitos, mas mais do que isso, ela faz a perpetuação da violação de direitos, porque não concebe a escola como sendo o lugar da solidariedade, da fraternidade, da acolhida e do processo educativo para as pessoas serem felizes. Então, se a gente olhar para as escolas, eu estou dizendo em todos os níveis de escola, né? Inclusive no nível universitário, que não forma os professores e os educadores para serem pessoas com menos preconceito. Se a gente pegar a igreja e se a gente pegar, por exemplo, no âmbito familiar, adolescentes que estão em conflito com a sua sexualidade porque ainda não sabem o que são e as famílias não acolhem. A quem cabe a garantia de direitos? Cabe à rede de garantia de direitos. Cabe a reeducação desses pais, inclusive chegar junto a esses pais para discutir a melhor forma de acolhida desses jovens que estão ainda na fase da definição da sua identidade sexual. Então, se nós pegarmos este conjunto da sociedade, a igreja, a família e a escola, nós vamos perceber que nós fomos construindo regras sociais que violam os direitos da criança. Violam os direitos de proteção do seu corpo físico, da sua saúde mental, violam os seus direitos sexuais. Essas violações vão ocorrer no âmbito das relações pessoais, porque a gente não pode não considerar isso, mas também vão ocorrer no âmbito das relações sociais, das instituições sociais, mas também, sobretudo, da política pública. Porque, vejamos, quando eu tenho uma diminuição de postos de serviços para atendimento às crianças e adolescentes, eu tenho uma violação de direitos. Quando eu tenho uma política pública que grande parte dos seus recursos humanos são terceirizados, eu tenho uma violação de política pública. Porque não é esses terceirizados, não é que eles não sejam comprometidos, mas a qualquer momento eles vão ser trocados por outros. Então, esses terceirizados, você não tem a continuidade de um serviço que você tem que fazer a formação e fazer o trato dos direitos da criança e do adolescente. Então, compreender a violação de direitos precisa ser compreendido nas relações interpessoais, nas relações sociais, nas relações institucionais e na forma como a organização da sociedade está colocada. Por exemplo, que a gente todos os dias está junto, quando nós temos, por exemplo, músicas que são erotizantes. As músicas erotizantes são aquelas que vão tocar nas rádios, no domingo à tarde da televisão, né? Que estão no YouTube, que estão nas mídias sociais. Essas músicas, a rigor, elas têm que sofrer fiscalização de nós, da Rede de Garantia de Direito da Criança. Por quê? Porque ela, ao mesmo tempo que erotiza esta criança, depois diz para esta criança que sexualidade é pecado. Porque a igreja vai trabalhar nesse outro. Como é que esta criança vai ter uma saúde sexual? Como é que ela vai ter garantia dos seus direitos sexuais se ela vive neste mundo de contradição, que ao mesmo tempo erotiza e ao mesmo tempo diz que ela é pecado? Uma outra esfera, por exemplo, muito importante, são das propagandas. As propagandas utilizam crianças e adolescentes para convencer outras crianças e adolescentes a comprarem, ou a convencerem seus pais a comprar, ou a buscar um brinquedo que nem sempre a família vai ter acesso. O que significa isso? Que eu retiro desta criança a capacidade da descoberta do que gosta e de que não gosta de brincar e passa a comprar aquilo que está na mídia. Um bom exemplo disso, por exemplo, são as bonecas.
As bonecas que anteriormente eram utilizadas no exercício da criação e cada criança tinha uma boneca para exercer a função da maternagem, hoje as bonecas são erotizadas e, mais do que isso, competem do ponto de vista do consumo que esta criança tem que fazer e estimulam esta criança a fazer o consumo que às vezes não é bom, é ruim. Então, esta condição de violação de direitos está na estrutura do capitalismo. Esta violação de direitos não é só uma coisa do cotidiano, daquela propaganda que está colocado, mas está na estrutura do sistema capitalista que coloca para as crianças e adolescentes como sendo elas as consumidoras e as incentivadoras do consumo. Então, guardar os direitos da criança e do adolescente não é fazer o atendimento individual apenas, é pensar como é que nós, da Rede Garantia de Direitos, atuamos sobre a ação das famílias, sobre a ação da escola, sobre a ação da igreja, sobre a ação da mídia, ou seja, como é que nós nos juntamos, questionamos esta forma de organização da sociedade. É muito importante para nós que a gente desvele aquilo que a gente está vendo para aquilo que a gente não está vendo. E é muito importante dizer que cada vez que nós começarmos a desvelar isto que a gente não está vendo, nós também vamos sofrer. Porque não é o mundo da criança que está sendo solapado de direitos, é o nosso mundo também. Nós da Rede Garantia de Direitos estamos no mesmo mundo que a criança está tendo seus direitos violados. Qual é a diferença? A nós cabe a proteção dos direitos da criança e do adolescente. Somos nós da Rede Garantia de Direitos que temos que operar a garantia de direitos. Então, não cabe somente a outros, não cabe somente aquele que eu vou fazer o encaminhamento, mas cabe a cada um de nós que estamos incorporados no Estado brasileiro a garantir os direitos de criança e adolescente. É fundamental que a gente diga que toda esta rede, a saúde, a educação, a assistência, a justiça, o lazer, o esporte, a cultura, toda essa rede de garantia de direitos, ninguém pode se arvorar no direito de dizer eu vou encaminhar, sem dizer esta também é uma situação que eu preciso atender. Nós não podemos passar a violação de direitos para outros. É cada um de nós que precisa se juntar num processo de criar liames, de criar teias, na perspectiva de garantir os direitos de criança e adolescente. Então, esta violação precisa ser compreendida por nós como uma violação que ocorre no cotidiano, mas que juntando todos os cotidianos podemos refazer um movimento de compreender as raízes que estão construindo a violação de direitos. E que raízes são essas? Sem dúvida nenhuma, essa organização capitalista que a todos nos coloca como consumidores, consumidores de direito, consumidores de criança, consumidores de mercadoria. E que, portanto, somos consumidos também por esse capitalismo. São as relações machistas que colocam e dividem aqueles que têm mais direitos e aqueles que têm menos direitos. Aqueles homens que podem tudo e as mulheres que não podem, ou então que fazem uma reversão disso e colocam como sendo possível que crianças e adolescentes tenham seus direitos violados porque são sujeitos e sabem o que têm que fazer. Então, constituir uma rede de enfrentamento do machismo é constituir o enfrentamento da violação de direitos. É construir um enfrentamento ao heterossexismo. Crianças e adolescentes têm direitos sexuais, inclusive da descoberta da sua sexualidade. E esse é um processo que precisa ser acompanhado, acolhido, vivenciado por todos nós. Tem direitos a não ser violentado por ser criança. Então precisamos enfrentar o adultocentrismo.
mas um adultocentrismo que não diz criança não pode nada ou criança pode tudo. Criança pode, mas pode conjugado com o processo educativo que a gente tem que fazer. E também precisamos enfrentar a discriminação étnico-racial. Essa discriminação está dentro das nossas políticas e nós temos que denunciar de forma veemente a democracia racial. Esta não existe. Crianças negras, crianças indígenas, crianças ciganas precisam ser respeitadas no seu direito. Mas também precisamos considerar que a discriminação ocorre também com as crianças que são do campo e da floresta. Crianças dos assentamentos, dos acampamentos rurais, têm sempre menos direito do que aquelas que estão na zona urbana, porque sequer os serviços se deslocam ou proporcionam condições para elas se deslocarem à cidade. Ou seja, temos muito a fazer. Depende se a gente vai conseguir construir uma consciência de classe e dizer, nós da Rede de Garantia de Direitos também somos trabalhadores, também queremos um mundo diferente, não só por causa das crianças, porque nós também queremos ser felizes. Obrigada.